Olá! O trabalho de hoje vai ser uma mantinha colada no pescoço. Aqui selecionei 69 agulhas, um sim, um não. Vou começar com um remalhado. Faço uma carreira, deixo o carro na esquerda, aperto os dois partes, trago o carro e o fio fica lá na esquerda. Chamo as agulhas para cima. E faço uma carreira de remalhado por trás. Então, trago esses pontos um pouquinho mais para cima e vou com o remalhador por trás, fazendo uma carreira de remalhado. Desligo o parte e agora teço o comprimento que eu preciso. Aqui eu estou trabalhando com uma lã 315, é a lã cristal. Para outros tipos de linha é só fazer uma amostra para ver regulagem. Aqui eu estou na 7 porque eu quero um trabalho mais folgado. Vou tecer em comprimento. Qual é o comprimento? É só medir no pescoço, a circunferência do pescoço. Para essa eu vou fazer 37 centímetros. A partir daqui, 37 centímetros. Cheguei em 37 centímetros e meio, divido o meu trabalho em 3 partes. Conto 12 pontos que eu tenho da direita para a esquerda. A agulha número 12, com ponto, transporto ela para dentro. A agulha daquele transportado não posso deixá-la vaga dentro do trabalho, então transporto esses pontos para lá. Acumulei o ponto, fiz a diminuição interna aqui, na 12ª agulha. Da mesma forma vou fazer na esquerda. Conto 12. A 12ª agulha, com ponto, transporto. Essa agulha que foi feita a diminuição, não posso deixá-la aqui. Então, vou transportando os pontos. E tenho uma diminuição interna aqui e outra aqui. Faço 2 carreiras. Na mesma agulha, vou levar mais um ponto. Aqui está a diminuição interna que foi feita antes. Vai ganhar mais um ponto ali. E levo os pontos para dentro. Tenho 8 diminuições internas feitas. Agora acho a agulha central.
Essa agulha central vai começar a receber diminuições também. E vou transportar o ponto para dentro e levar a agulha vaga para fora. Faço a diminuição no centro e naquela agulha que sempre estava recebendo também. E as agulhas vagas vão para fora e os pontos para dentro. Fiquei aqui com 5 agulhas trabalhadas, mas eu vou achar laçadas na carreira de baixo e preencher. Todas as agulhas agora vão trabalhar, não mais selecionadas. Fiquei então com 2, 4, 6, 8, 9 pontos, todos eles trabalhando. Faço 14 carreiras. Quebro o fio com uma distância. Uma agulha de tapeçaria e passo por dentro dos pontos para arrematar. Venho aqui onde foram pegos os pontos e vou fechar um dos lados e depois o outro. Antes de terminar de fechar, eu vou colocar dentro um botão. Esse é um botão parecendo uma pérola, mas aqui pode ser plumante, pode ser uma bolinha de isopor, pode até ser uma bolinha de gude. Tem que ser um material que possa ser lavado. Que essa é uma peça de roupa, precisa ser lavada. Então, alguma coisa que seja para preencher, para formar um volume aqui dentro dessa bolota que nós fizemos no final. Aqui passou um nó, vamos trazê-lo para o lado de dentro. Fecho com o enchimento nessa ponta.
Dependendo do conteúdo do enchimento aqui, precisa se arrematar bem para ele não escapulir. As diminuições vão dar o formato do bico. Feita a ponta, agora volto para a máquina para costurar já na máquina. Pego o direito da peça para mim e começo a colocar na máquina, esticando na pontinha. Quando começaram as diminuições, será outra pontinha. Vou achando as laçadas aqui intermediárias ou nozinhos e pondo para a máquina, todos os pontos. Acho às vezes no meio, às vezes num lado, para ir distribuindo bem. E depois venho com a segunda parte. Continuo colocando até a extremidade, até essa bolota que foi feita. Coloquei toda a lateral dupla. Agora fazemos uma carreira em regulagem alta. E remalho. Depois de feita a costura com remalhado, viro. Aqui na pontinha foi deixado apenas uns 2 pontos sem remalhar, por onde vai passar a bolota. Viro no direito. E termino costurando com um fiozinho que sobrou ali, termino costurando com agulha de costura mesmo. A pontinha dele tem essas diminuições que fazem a margem e fica um detalhe bem bonito. A bolinha aqui está resistente. Se for colocado uma fibra, por exemplo, ela é mais maleável, mas também serve como uma espécie de botão, que é o que nós vamos precisar. A costura fica na metade, no lado interno da peça. Como ela foi feita dupla, vamos ver a medida. Deu 8,5 centímetros de largura. É uma mantinha para ficar bem colada no pescoço, só que agora ainda falta a outra extremidade. Para essa outra extremidade eu vou fazer uma espécie de flor. Seleciono para a máquina 90 pontos e vamos fazer um remalhado para início. Também selecionei 1 por 1, assim ele fica mais solto o trabalho e combina com o efeito que eu quero para essa ponta.
uma carreira, deixo o fio na esquerda, aperto os dois partes ao mesmo tempo e venho com o carro. Elevo essas agulhas para fazer um remalhado. Trago os pontos mais para cima e o remalhado vai ser por trás. Já fizemos isso no início do trabalho lá. Aqui também eu preciso para dar um acabamento para essa florzinha, vamos chamar assim, onde vai ser engatado a bolota que foi feito na parte anterior. Faço mais 6 carreiras. Com uma agulha de tapeçaria, ou mesmo com a agulha de olho duplo, eu vou passar o fio por entre esses pontos. Tiro uma sobra de fio aqui. Puxando esse fio, ele franze e forma uma espécie de florzinha. Mas antes de franzir, eu preciso costurar as laterais. Então, junto as duas pontas, aproveito aquele restinho que foi deixado no início e costuro. Agora, consigo franzir e casear. Como vai ser uma casa de botão, ele precisa ser caseado para não estourar. Depois que eu determinei o tamanho da casa, faço a comparação, né, para ver se entra a ponta. Não deixo nem muito folgado, nem muito apertado. Começo a casear.
O tamanho vai ser esse. Começo a casear. E para as pontas não aparecerem, agora que elas estão costuradas, eu aponho a pontinha de um lado e a pontinha do outro, uno as duas, depois que eu firmei essa florzinha. E dou o acabamento. Também com um caseado para firmar bem. O restante do fio levo para dentro. E daí ele pode ser cortado. Assim eu tenho a ponta e a outra com a bolinha. E temos aqui a nossa manta de pescoço, que cola no pescoço. É um trabalho fácil de fazer, feito com, aqui em lã cristal, uma lã 315, mas pode ser adaptado para qualquer tipo de lã, inclusive. Sempre medindo para ver largura, para ver comprimento. Então, não adianta dizer quantos pontos eu ponho para 3 fios de tal linha. Faz um quadradinho, uma amostra e vê aquilo que você quer. Eu selecionei 1 por 1 para ela ficar mais folgada, já que ela é dupla, mas poderia ser com todas as agulhas trabalhando também. A florzinha é uma sugestão para acabamento, para fechar essa manta no pescoço, usando a florzinha como se ela fosse uma casa de botão. Nossa ideia para hoje, então, é essa. Bom trabalho!